Graças a Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Deus abençoe no nome de Jesus, né? O desejo do nosso coração é que todos venham conhecer a palavra do Senhor, ouvindo, não só através desse rádio, mas de outros veículos de comunicação, através da Bíblia. Você adquirir, né? Você buscar esse conhecimento do Senhor. Então, Paulo escreve a Timóteo, dizendo que é o desejo de Deus, é a vontade de Deus, é que todos os homens venham ter o pleno conhecimento da verdade e se salvem. Então, esse é o desejo do Senhor Jesus, né? Que o homem venha conhecer a sua palavra e conhecer e guardar de tal maneira, obedecer, que se salve por ela. Então, o desejo é de conhecer e de se salvar pela palavra. O desejo de Deus é esse. Agora, o homem é desobediente, né? O homem, ele faz de tudo para ser independente, de não aceitar ser ensinado, ser conduzido por alguém, ainda mais quando se trata de Deus, que é totalmente invisível e também contrário à maioria das coisas que a gente quer, que a gente gosta, e a gente entende e acha que precisa. Deus é o contrário. Ele é simples, humilde. O homem é arrogante, é soberbo, é vaidoso. Então fica muito difícil de ter uma comunhão com Deus, porque ele é o contrário. O homem é totalmente o contrário de Deus, né? Então Deus, com ele, não tem arrogância. Quando você vê que os discípulos, quando falaram, a mãe de João e a mãe, que é a mãe de Tiago também, falou para Jesus que queria, fez um pedido para ele, quando ele estivesse no reino, que colocasse um filho dela do lado direito e outro do lado esquerdo dele. E isso criou uma contenda entre os discípulos, entre os apóstolos, os 12. Porque os outros se revoltaram quando ouviram isso aí. E Jesus ficou calado quando ela falou isso para ele, porque não adiantava falar para ela, né? Tem aquela coisa, irmão. Se alguém vem falando alguma heresia, alguma coisa que não é de Deus, e que não adianta nem discutir se a pessoa não entende o que é Deus, né? Então, para a mulher, a mãe deles, Jesus não respondeu nada. Mas eles seguindo em frente, Jesus, uma certa hora, parou, virou para trás e disse para eles: aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aí eles, a partir daí, ninguém quis ser o maior mais. Então, que quer ser o primeiro, que seja o derradeiro, né? Aquele que quer ser senhor, o sentido de ensinar, o mestre, pois que aprenda primeiro, né? Aquele que quer ser servido, pois sirva primeiro, seja o seu servidor, seu serviçal, seu servo, né? Então veja que com Deus as coisas é o contrário, né?
ele pega as coisas vis deste mundo, e aquelas desprezíveis, para confundir aquelas que são, que acha que pode, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então veja que é muito difícil ter essa comunhão com o Senhor, essa convivência, só buscando no próprio Deus. Você vai adquirir material suficiente, arma suficiente, poder suficiente para ter essa comunhão, para abater essa arrogância, essa prepotência, esse orgulho, essa vaidade, essa ansiedade, né? Porque o homem é ansioso, né? Ele quer sempre antecipar as coisas, ele quer tudo muito rápido. E assim, tem um detalhe aí que além dele querer rápido, ele não fica satisfeito, né? Não é o suficiente, ele nunca vai ter o suficiente. A medida do ter nunca enche para o homem. Se ele não aprender a se controlar, principalmente, como eu já falei, buscando em Deus, aí você aprende a se controlar, né? Porque você vai entender, o Espírito vai te convencer, vai te consolar, vai te acalmar. E você vai ver que você está correndo para lugar nenhum. Não tem um ponto de chegada, né? Então, somente espiritualmente que tem o ponto de chegada, no sentido de se estabilizar ali eternamente, ou condenado ou salvo. Aí pronto, aí é aquilo lá, não tem para onde ir mais, né? Então as pessoas morreu, ele não tem o que fazer mais nada, não tem mais nada para fazer. Então até Salomão escreve no seu livro dizendo que aquilo que a tua mão alcançar, isso você deve fazer. Ou seja, você se esforçar para fazer o máximo que puder. E está falando mais no sentido da obra de Deus, né? Da obediência a Deus, de se aproximar de Deus, de confiar em Deus, de conviver com Deus, de ter uma comunhão com Deus. Então, o que tu puder fazer, o que a mão alcançar, isso fazei-o. Porque para a sepultura, para a cova, para onde tu vai, não se pode fazer mais nada. Então, no sentido humano, que você, enquanto está vivo, você está nesse corpo mortal, você pode produzir material suficiente para salvação, para alcançar a graça de Deus, um favor imerecido da parte do Senhor. Quando você dá glória a Deus na terra, diante dos outros seres humanos. Então você dá glória a Deus, você glorifica o nome do Senhor, você exalta o nome do Senhor, você defende o nome, a palavra de Deus. Então isso você está testemunhando na face da terra do reino do céu, e assim você consegue alcançar a graça, né, que salva o homem. Pela graça sois salvos.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, diz o apóstolo Paulo. Então, pela graça, sois salvos. Não é uma questão de você pagou. Não, eu obedeci o sábado, todos os sábados, e por isso eu estou salvo. Não existe isso, não. Conversa fiada. Obedeci a lei. Ninguém consegue obedecer a lei. Obedecer a palavra de ponta a ponta. Não existe quem obedeça. Então, o homem é pecador. Agora, pela graça. Aí o que é isso? É como que você deve menos, mas não consegue pagar a conta. É isso aí. Até Jesus falou isso aí numa parábola. Não é numa parábola, é real. Quando ele visitou um homem chamado Simão leproso. Então ele falou exatamente disso quando a mulher chegou e começou a chorar nos seus pés ali, e o Simão começou a murmurar dizendo que aquela mulher era uma pecadora, e como que um homem de Deus fica falando com uma mulher pecadora? Ou seja, ele estava murmurando aí do Senhor, que o Senhor estava conversando com ela chorando e molhando os pés do Senhor com lágrimas, e enxugando com os cabelos, né? E Jesus conversando com ela, e ele ficou... Não é que ele falou, mas ele ficou pensando. E Jesus leu o pensamento dos homens, né? Então Jesus pediu licença ali para a mulher, levantou-se da mesa e disse que tinha uma história para contar para ele. Simão, tem uma história para contar para ti. Sim, Senhor. Aí ele falou exatamente isso que eu estou falando aqui. Ele disse: existia um credor que tinha 2 devedores. Um devia mais e outro devia menos. Mas nenhum dos dois tinha com que pagar a conta. E o homem perdoou os 2. Quem ele amava mais? Ele fez essa pergunta para ele. E ele, como todo mundo tem essa capacidade... Não de uma coisa difícil você discernir, você entender, mas no caso uma coisa fácil dessa aí, todo mundo sabe. Porque Jesus, o evangelho é tão fácil, simples, que todo mundo pode discernir, pode entender. Quando é falado numa parábola assim, que ele falou uma parábola mesmo, né? Para ele, uma história de fazendo uma comparação com Deus do céu, que nós devemos, ninguém tem que pagar, embora deva menos. Então aquele homem entendeu na hora. Disse, ele amava mais o que devia mais, porque a dívida era maior. E disseste bem. Eu cheguei aqui na tua casa, tu não me saudasse com ósculo santo, que é um beijo, né? No rosto, que era um costume do judeu. Não me deste água para lavar os pés. No entanto, essa pecadora aqui, ela não se cansa de chorar, molhando os meus pés com as lágrimas, enxugando com seus cabelos e beijando meus pés. Aí por isso eu digo para ela agora, perdoados são os teus pecados. Aí ele caiu na real, né? Então o que eu quero dizer aqui é que ninguém tem com que pagar a conta. Ninguém, nenhum homem que nasce de mulher tem com que pagar a conta. Agora, você se esforça, pelo esforço é agraciado. Então tem uns que pagam mais, outros pagam menos, tem uns que não pagam nada. Se você não busca em Deus, você não tem nada, nem um centavo para pagar da conta que deve. Então, quando a gente olha em João capítulo 3, é um versículo que eu falo muito isso aqui. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Ele fala aqui no capítulo 3 e o versículo 27... Ele está falando de outro João.
que é o João Batista, que introduziu o Senhor Jesus na terra. O Novo Testamento, uma nova aliança, uma nova maneira de buscar a Deus, de obedecer a Deus em espírito e em verdade, e não através da lei de Moisés, né? Então veja aqui, ele fala aqui no versículo 27, quando falaram de Jesus para ele, uns judeus que vieram com ele, com os discípulos dele, de João Batista, e falaram que Jesus estava batizando, aquele que tu batizou, ele já tinha batizado Jesus nas águas, agora está batizando aí, ou seja, estava dedurando Jesus ali para ele, entregando ele, como que tivesse dizendo, olha, ele está tomando o teu ministério, aquilo que tu fazia, agora ele está fazendo. Então ele responde aqui, eu vou até ler o versículo anterior, o 26, e foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, ou seja, mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Ou seja, mas rapaz, ele tomou teu ministério já, né? Agora, em vez de vir contigo, estão indo com ele. Aí ele diz aqui no 27, olha o que ele diz. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Dá de entender isso aqui, irmão? Ao homem não é dado coisa alguma. É nada se não for dado do céu. Então veja, até no natural, tudo bem. Aí todo homem tem direito a uma porção na terra. Pode ser matador de gente, pode ser ladrão, pode ser quem for ele. Nasceu como ser humano, ele tem uma porção. Ele tem aí uma vida, ou seja, até eu preguei um dia desse aqui no rádio, e eu estava falando dessa misericórdia de Deus que acompanha o homem quando nasce. Então é como que ele tenha lá uma porcentagem lá de misericórdia, mas se ele não aproveitar isso aí, ela se acaba. Mas ele tem a seu favor, ele tem uma herança, né? Na terra. Ele nasce com uma herança aí, um direito de viver debaixo do céu, pegando sol e chuva, aqui como qualquer um cavalo, um jumento, ou um boi qualquer aí, uma onça, né? Então ele tem um direito também, mas ele tem um espírito que precisa de cuidados, de buscar no céu, ele tem uma alma para prestar conta, né? Então ele tem a onça não vai buscar em Deus, não, embora queira, não tem como. Ela não tem nem esse entendimento e nem nasceu para isso. De buscar em Deus a salvação, a aproximação do Senhor para ter vida eterna. Mas o homem nasceu com isso aí. Então, mas ele tem uma dívida. Essa dívida aí, que quem paga, que foi pago tudo, foi na cruz do Calvário. Ou seja, o diabo tomou do homem esse direito que ele tinha de vida eterna, enganou Adão e Eva e nós caímos todo mundo. Então, nós nascemos todos caídos. Isso aí é real se você não quiser aceitar, mas é verdade sempre. Então, existe uma dívida que ninguém pode pagar. Ninguém. Mas tem uns que não tá nem aí para essa dívida e ele morre devedor e vai para o inferno. É isso aí. Mas quando eu me esforço, eu creio na palavra de Deus, eu me esforço nisso, crer vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, não é por outra coisa, é pela palavra de Deus. Não é por romance, por revista, por jornais,
por história de homem, não, vem pela palavra de Deus. Aí vem a fé, vem o crer, que é dado pelo próprio Deus. Então ao homem não é dado coisa alguma dessa parte aí, irmão, de salvação de alma. Não recebe coisa alguma se não vir do céu. Então quando ele disse essas coisas aqui, é real. Então ele estava dizendo, essa autoridade o Senhor Jesus tem do céu. E tem uma coisa, e eu me alegro por isso, porque assim eu sou salvo também, através de sair buscando nele. Então veja que o homem tem essa necessidade, né, de fazer esse pagamento. Aí quando você vê em Romanos 10, versículo 9... Então aqui diz no 9, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então veja que eu tenho que confessar, que é o caso da mulher, e eu creio que Jesus ressuscitou e eu vou ressuscitar também. Porque se eu não crer que Jesus ressuscitou, então não tem ressurreição. Não existe nada. Eu morri e acabou. É o que Paulo escreve aos Coríntios dizendo isso aí. Ele diz, comamos e bebamos, ou seja, vamos comer e vamos beber, festejar e brincar e pular e fazer o que quiser, que amanhã morreremos, acabou tudo. Mas não é assim. Nós temos uma prestação de conta aí. Aí, quando o homem morre, vem após disso o juízo. Hebreus 9, 27. Está ordenado, o homem morreu uma vez, vindo após disso o juízo. Então, está ordenado por Deus o homem morrer. Mas você pode sair da morte para a vida. Mas se vacilar e você não buscar nada em Deus, você sai da morte para a morte eterna, que é a condenação eterna. Então, veja aí, irmão, que essa necessidade nós temos de sair da condenação que estamos. Pagar, não é pagar a dívida, mas você tentar pagar, se esforçar em pagar. Aí, quem vai pagar a conta de verdade é o Senhor Jesus. E é pela graça, por isso que diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, né? É dom de Deus. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, Fé é o que é? O fim e fundamento daquilo que espera, a certeza daquilo que se não vê. Isso não vem de vós, é bom, é dom de Deus. Ou seja, tu não tem condições de produzir salvação. É um dom que Deus te dá quando tu acredita. Aí tu começa a galgar, tu começa a se aproximar, tu começa a conviver, tu começa a aprender, tu começa a absorver de Deus essa graça. Então, que tamanho é? Quanta a porcentagem que você adquiriu? Ninguém sabe. Mas você se salva por ela. Aquilo que tu não consegue se aproximar, o restante da caminhada, o restante da dívida, é o Senhor que paga. Então, não tem como se salvar por si mesmo, né? Aí, quando nós olhamos aqui em Colossenses, capítulo 2, aí está falando aqui do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Até aqui mesmo, eu quero chegar aqui no capítulo 2, versículo 13, 14.
Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, mas eu vou ler aqui o 6 para você ter uma ideia aqui do que o assunto aqui. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Não é? Assim como tu recebeu a palavra de Deus, o evangelho, assim tu andai nele. Não fica querendo mudar, porque Deus não muda. Tu vai mudar por tua conta. Aí tu vai pro inferno. O problema é teu. Porque tu tá querendo mudar uma coisa que é eterna, que é de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. Por que é verdadeira? Porque não tem mudança. Mentira muda todo dia. Não tem validade. Né? Então, a palavra de Deus não muda, não. Quem muda, quem quer mudar, os homens. Então, veja aqui o versículo 7. Arraigados, andai nele. Aí começa o 7. Arraigados e edificados nele confirmados na fé. Seguro na fé, no firme fundamento, né? Assim como fortes ensinados, crescendo em ações de graças. Ações de graça, dando graças a Deus e adquirindo graça da parte de Deus. É isso aí. Versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. O que é isso? Prender você numa coisa dele mesmo. Sem ser, tirando você da palavra de Deus, né? Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Ou seja, palavras bonitas de filosofias e uma sutileza, ou seja, uma malícia humana, né? Uma gentileza humana, um cuidado humano, né? Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então não deixa que alguém queira mudar essa trajetória, tirando você de Cristo, levando você para filosofias, para palavras humanas, coisas, tradição de homem e qualquer outro ensinamento humano. Mas sim, você tem que permanecer em Cristo. Então, vamos prosseguir aqui. Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele está todo o poder, irmão, divino. A plenitude, né, da divindade. E o versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Ou seja, não tem ninguém acima dele. Ele é príncipe, rei dos reis, senhor dos senhores, né? Que é potestade e poder. Todo o poder está por baixo do Senhor. É isso aí. Então não adianta tu correr para outro canto, porque tu vai ficar sempre por baixo dele. Vai logo com ele que tu tá por cima de tudo. É isso aí. Então não adianta recorrer a quem? Porque tem gente que diz, não, tem que ir atrás de Maria, que depois não sei o que lá, intercede, não sei o que. Não, o intercessor nosso é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Né? Aí a irmã Maria, que é a mãe carnal de Jesus, né? No sentido carnal, ela está esperando o arrebatamento da igreja, não tem contato nenhum com o próprio Jesus, contato nenhum. Nesse sentido de intercessão, de não sei o que lá, não existe isso na Bíblia, não tem. Está ordenado o homem morrer uma vez, vindo após disso o juízo. Quando fala homem, está falando homem, mulher e tudo, ela está incluída no meio.
Então veja aqui, versículo 11. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, da carne. A circuncisão de Cristo. Ou seja, não é aquela circuncisão lá de Abraão, que recebeu da parte de Deus. Olha, a partir de hoje, quem se juntar a ti será circuncidado. Abraão foi circuncidado com 99 anos ali. O seu filho Ismael também, com 13 anos. Aí, quem era da casa dele foi circuncidado tudo, e foi dito: aquele que se juntar a ti, que nascer na tua casa, será circuncidado ao 8º dia. Se tu comprar por dinheiro, será circuncidado. Se nascer na tua casa, se vir morar contigo. Então, é isso aí. Então, não é essa circuncisão aí dos judeus, dos hebreus, mas a circuncisão do coração, irmão, de acreditar no Senhor Jesus Cristo, né? A circuncisão de Cristo, é isso aí. Versículo 12. Sepultados, né? Sepultados com ele no batismo nele, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, quando nós acreditamos, nós fazemos parte dessa ressurreição. Aquele que ressuscitou Jesus, que transformou uma carne mortal numa carne glorificada. Então o Senhor Jesus, mataram ele, porque para ficar mais provado para nós que nós morremos, mas ressuscitamos de novo. Jesus morreu também. E assim ele foi ressuscitado, veio a vida, e é uma vida eterna da parte de Deus. Então veja aí que aqui está, né? Sepultados com ele. O que é isso? É eu sepultar minha vida com Cristo, no sentido, na palavra. Mergulhar na palavra. Me sujeitar à palavra. Então eu não vou conduzir mais minha vida, mas a palavra vai conduzir. Então eu estou sepultado. Eu não estou podendo fazer o que eu quero. É isso aí. Sepultados com ele no batismo, ou seja, na confirmação. Você mergulha na água para isso, para exatamente sepultar os pecados. Sai uma nova criatura, uma criatura limpa de pecado, para se manter, lutar em se manter limpa a partir dali. Então é uma confirmação, você é batizado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então mergulha. Então é para sair dali obediente a essa palavra de Deus. E assim você, daí para frente, é uma nova criatura. Então você ressuscitou, né? Nele também ressuscitastes. Ou seja, você tinha uma dívida, você não tem mais a dívida. A partir daí, ele assume a tua dívida. Só que você vai continuar lutando. Se manter sem dívida. Se manter ali, né, na palavra, nesse credor, que é o Senhor Jesus, que é o Redentor.
o Salvador, agarrado, arraigado, como foi dito aqui, nele, seguro nele, confirmados na fé, né? Arraigados e edificados nele, confirmados na fé. Assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. É desse jeito aí. Nesse versículo 7 aqui. Então veja, é desse jeito, seguro lá, não pode saltar mais. Aí ele entra aqui no versículo 13, que é onde eu vim para explicar aqui a situação da conta, da dívida. Aí diz aqui no versículo 13: e quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então nós estávamos mortos, devedor, que não tinha que pagar nada. É isso aí. Aí estava na incircuncisão da nossa carne, não estava circuncidado. É isso aí. Nós não tínhamos parte com Deus. Estava totalmente fora. Aí ele vem, né? A incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Só ele pode perdoar, não tem como. Só ele te dá a graça, um favor imerecido, ele te dá e te resgata. É isso aí, resgata, te dá a carta de alforria, tá entendendo? Para você parar de ser escravo. É isso aí. Então vem o versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então veja que eu sempre, quando eu falo nesse versículo aqui, eu comento essa parte aqui que diz: de alguma maneira nos era contrária. Então não tem, porque tem gente que diz: não, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não matei ninguém, eu não sei o que lá. Não tem esse negócio aí não. Todo ser humano é devedor. Todos. Pode ser a coisa mais arrumadinha da face da terra. Se julgar justo, e até os homens achar isso também. Mas é um devedor. Recorre ao Senhor. Hoje mesmo um homem disse para mim: rapaz, falando em morte, não sei o que, rapaz, se a gente morrer, a gente vai pro céu. Aí disse: rapaz, aí depois, se tu for, tu vem me buscar. Claro que brincando e tudo. Aí eu digo: não, dá teu jeito, porque senão, se tu não for, não tem como ninguém vir te buscar. É tu que tem que ir. É um versículo que eu sempre digo, Romanos 14, 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não tem esse negócio de papai levou o filho. Não existe, não. Então você tem que, você mesmo lutar pela tua conta, para tu ser agraciado pelo Senhor e ele pagar a tua conta. Porque tu não vai poder pagar toda mesmo. Pode ser o mais justo da face da terra, crente mesmo, mas ele não consegue pagar. Mas ele é agraciado, recorrendo todo dia ao credor, aquele que tem com que pagar, tem com que rasgar a cédula e pagar a conta. Ou seja, aquela cédula que é contrária a você, ele rasga. Ele anula o cheque que tu deu sem fundo. É isso aí. Tá entendendo, irmão? Havendo riscado a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças. É uma ordem da parte de Deus. Não é o diabo. O diabo dá ordem nenhuma, não. É porque Deus já fez assim. Deu uma ordem.
Se desligou de Deus, então está condenado. Buscou a Deus, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas como é que busca? Aprenda na Bíblia, né, irmão? Então veja. A célula que era contrária a nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. É aqui que eu fico, que eu gosto de me apoiar, porque não existe uma maneira certa, de alguma maneira. Então, como eu disse, todos devem, não tem negócio de alguns não devem. Agora, uns devem mais e outros menos, e tem uns que não tá nem aí para pagar nem um centavo. Esse vai para o inferno. Mas aquele que recorre ao credor, que pode arriscar, rasgar a cédula, ele, uns rasga mais cédula, ou seja, é merecedor, diminui a conta, mas não consegue pagar. E outros paga mais e outros menos. É assim. Então é o caso que Jesus falou, quando aquele homem falou que... Ele falou para aquele homem que tinha o credor que um devia mais e outro menos. O que ele quis dizer? Tu deve menos, e até está se julgando que deve menos, que não deve, e ela é devedora, que eu estou conversando com uma pecadora, que não sei o quê, que ela não merece o poder de Deus, a graça de Deus a favor dela. É isso aí que ele estava murmurando. Então Jesus disse, ela deve mais, mas é perdoada também. Aí que ele se julgava ser um judeu que servia a Deus ali. Então por isso que Jesus disse, não adianta tu medir por esse lado que ela é devedora, que não tem que pagar a conta. Porque tu não tem também. É isso aí. Então ninguém tem com que pagar. Agora, quem busca o Senhor, paga. O Senhor paga por ele. Então é isso aí que nós devemos ter essa consciência. Se você não buscar, você não paga, você vai ser condenado, porque não tem nada, coisa alguma é dada ao homem se do céu não tiver vindo. Coisa alguma, não vai chegar lá sem nada nas mãos. É isso aí. Entendeu, irmão? Tem 2 versículos aqui que cabe eu falar aqui, que eu sempre falo, mas até acabou o nosso tempo aqui, mas veja aqui, eu ainda vou dizer aqui. Eclesiastes, que é de Salomão, capítulo 12, os 2 últimos versículos do livro de Eclesiastes. Capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido o quê? Da palavra, da parte de Deus. É isso aí. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque este é o dever de todos os homens, ou todo homem. É isso aí. Então veja, resumindo toda a Bíblia, tudo que já foi falado sobre Deus, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Pronto. É isso aí. Então vamos orar, agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez, com mais um programa. Deus é bom. E Ele sempre nos dá oportunidade e está falando conosco e às vezes nós achamos que não. Está nos aconselhando, exortando, chamando a atenção para salvar, para guardar, para pagar a tua conta, te agraciar, te livrar, principalmente do inferno e até de enfermidades, de tropeço da vida, mas não dá crédito, né? Então, se ouvir a voz do Senhor, Ele te guardará, irmão. Ele te ajuda, Ele te honra, te dá honra na face da terra e, por fim, a vida eterna.
Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por tudo. Ser conosco, ajuda, Pai. Pois nós somos pequenos, insignificantes, sem poder nenhum, mas o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Deus, o poder de remir os nossos pecados, de perdoar, rasgar a ficha, o cheque que é contrário a nós nas suas ordenanças. Meu Deus, aquilo que nos afasta do Senhor, o Senhor tem o poder de chamar de volta. O Senhor mesmo disse, eu tenho o poder de dar e o poder de tomar de volta. Isso é o Senhor que pode. Ninguém tira de mim mesmo, o Senhor disse. Ou seja, o diabo não tem poder nenhum de tirar alguém do Senhor. Mas o Senhor de si mesmo dá. Mas tem o poder de tomar de volta. Deus do céu, ajuda-nos, Senhor, que nós possamos, meu Deus, ser agraciados pelo Senhor, de maneira que o Senhor fique conosco, tome, o Senhor possa tomar nós de volta, abraçar nossas causas, a nossa dívida, meu Deus, nos agraciar com esse poder imerecido, esse amor, tamanho que não tem tamanho, não tem como medir. Meu Deus, que vem da parte do Senhor para com o ser humano. Ajuda para abençoando as famílias, meu Deus, que nos ouve nesse momento. Meu Deus, seja agraciada pelo Senhor, o Senhor dando saúde, dando prosperidade, libertando, curando, ajudando em tudo, meu Senhor, a vida de cada um. Abençoe em tudo. E em tudo, meu Deus, nós damos graça. Meu Deus, no nome de Jesus. Amém.